Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Contagem regressiva para o segundo turno das eleições. Brasileiros voltam às urnas em 30 de outubro para decidir quem será o novo presidente. Nós vamos entender o que esperar desta uma semana que resta para a disputa e saber o que mais importa para o agro neste momento. E ainda, compra de fertilizante para a segunda safra de milho está abaixo da média dos últimos 5 anos. O cenário é parecido para a venda de grãos. A incerteza com a eleição e a expectativa de preço mais alto atrasam a comercialização de soja e milho. Na geopolítica, presidente da China sinaliza durante o 20º Congresso do Partido Comunista que política de Covid-0 continuará no país. Na Europa, a Rússia intensifica ataques à Ucrânia pela segunda semana seguida. Enquanto a Comissão Europeia anuncia um plano para conter a disparada do preço do gás natural. E você vai ver também que produtores rurais da Nova Zelândia fizeram um tratoraço para protestar contra um projeto do governo que taxa as emissões de gases de animais criados dentro de fazendas. O Hora H do Agro já está no ar com tudo isso e mais a partir de agora. A contagem regressiva para o segundo turno das eleições já começou. E daqui a uma semana, em 30 de outubro, os brasileiros voltarão às urnas para decidir quem será o próximo presidente da República. E também o caso de 12 estados onde será decidido o governador. É hora de sabermos qual o cenário da política e o que mais importa para o agronegócio brasileiro a partir de agora. Vamos então receber para este bate-papo, para este debate, o Wagner Parente, ele que é CEO da consultoria BMJ. Wagner, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, um prazer estar aqui novamente. Para a gente também, obrigada pela presença. Recebemos também José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, que é coordenador de estudos de política agropecuária do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Seja muito bem-vindo, José Eustáquio. Obrigado, Kellen, e espero que a gente possa aí discutir e trazer alguns números para esse debate. Com certeza a gente conta com isso. Obrigada. Vamos começar então. Wagner, a primeira pergunta é para você. Eu gostaria de entender um pouco desse cenário pré-eleição. Nesta semana o dólar caiu e economistas alegaram que um dos motivos foi o resultado de pesquisas como o Datafolha e Brasmarket que revelaram o avanço do candidato Bolsonaro. Qual é o cenário hoje mais provável para a eleição presidencial e o que você tem acompanhado? A gente tem acompanhado um cenário bastante disputado. As últimas pesquisas mostram um empate dentro da margem de erro, né? A última Datafolha já mostra esse empate dentro da margem de erro para um ou para o outro. Então, a gente vê um avanço muito grande do candidato Bolsonaro no Sul e no Sudeste, né? Onde ele já tinha alguma vantagem, já foi demonstrado isso na primeira parte da eleição, e agora isso vem se consolidando, principalmente com os apoios que ele conquistou dentro do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, principalmente. O que a gente vê é uma mobilização muito grande de governadores, dos governadores e também dos deputados e senadores que já foram eleitos, se mobilizando e fazendo palanque para o candidato Bolsonaro. Porque essa era uma dúvida que a gente tinha. O quanto esses candidatos, depois de eleitos, o quanto eles de fato se mobilizariam para continuar pedindo voto para o candidato e fazendo palanque para isso. O que a gente viu é sim que continuam mobilizados, isso parece estar funcionando, cara. Interessante. Você ainda citou que há um cenário bastante disputado. Há um favorito nessa última semana agora que antecede o momento do segundo turno? É difícil falar num cenário como esse de favoritismo. Agora, o que a gente pode trazer são tendências. O que as pesquisas trazem é, sim, uma estabilidade do candidato Lula e um crescimento do candidato Bolsonaro, com uma redução da sua
restrição em segmentos bastante que se mostraram bastante resistência ao nome do presidente Bolsonaro, por exemplo, o eleitorado feminino. Então, essa diminuição da rejeição parece que agora começa a fazer um efeito maior, chegando a uma semana aqui das eleições. Isso pode fazer a diferença. E outro fator que também precisa ser levado em conta é a abstenção. Aqui, os 21% de abstenção que a gente teve no primeiro turno, é provável que seja maior nesse segundo turno. E a abstenção, a gente sabe, historicamente, ela se concentra, ou ela é maior, no eleitorado de menor poder aquisitivo, que é onde o candidato Lula vai um pouco melhor. Então, dessa forma, a gente vê que existe um movimento favorável ao presidente Bolsonaro e ao mesmo tempo, uma sangria que está ocorrendo na campanha do presidente Lula, que precisa ser estancada, e é isso que eles têm buscado no programa eleitoral deles de alguma forma também. Muito interessante, Wagner, os pontos iniciais que você traz. Antes de eu convidar o José Eustáquio para esse bate-papo conosco e aprofundar as questões que importam para o agro, tem algo que me chama muito a atenção, que é justamente sobre a política econômica do novo governo. Eu estive em pelo menos 3 diferentes cidades nesta semana: Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Itu, em São Paulo, e Campinas, São Paulo. Todos esses encontros eu estive com pessoas que fazem parte do setor do agronegócio e percebi ali uma tendência de adiar decisões em função da incerteza que a eleição traz. E um dos principais pontos é o que vai acontecer com a política econômica do novo governo. O Bolsonaro, a gente já tem uma perspectiva mais transparente, até a continuidade de Guedes. Quero saber se você entende que é esse o cenário. No caso de Lula, ele ainda não respondeu quem vai ser o novo ministro da Economia. O que você tem de informações nesse sentido para dividir com a nossa audiência, Wagner? O ministro Paulo Guedes tem sim a intenção de ficar, é o que a gente escuta aqui em Brasília, que existe essa perspectiva. Agora, é também fato, Kellen, que o segundo e terceiro escalão do ministério hoje, ele foi profundamente modificado. Muitas pessoas que vieram com o Paulo Guedes do mercado, eles saíram, durante o mandato, e isso provavelmente vai ser recomposto nesse segundo mandato, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito. Então, apesar da gente ter muita clareza de quem é o nome, né, da economia, a gente não tem tanta clareza de quem vai ser o segundo e terceiro escalão. A gente entende que vai ser pessoas com o mesmo perfil, pessoas pró-mercado, pessoas experimentadas no mercado. Por outro lado, sem dúvida, o lado do ex-presidente Lula, existe sim muita dúvida, né? A gente esperava que nesse cenário de segundo turno houvesse mais transparência do que vai ser, do que serão os nomes, do qual será a política econômica para comércio exterior, por exemplo, que você mencionava na abertura do programa. Nada disso, por enquanto, foi posto na mesa, o que coloca, lógico, essa dúvida no produtor rural e, enfim, em todo o setor produtivo brasileiro. Muito obrigada, Wagner. A gente continua com você. Eu quero chamar o José Eustáquio para essa conversa. José Eustáquio, você nos ajuda, então, por favor, a compreender esses impactos da política econômica de um novo governo no agro brasileiro. A gente acabou de ouvir que o Lula não citou eventuais ministros da economia para um eventual governo. Bolsonaro diz que tende a manter Paulo Guedes e a política econômica atual, que é uma política com menos intervenção do Estado na economia. Para você, a pergunta, como estudioso da política agrícola, o que mais importa para o agro nesse contexto? Eu acho, Kelly, que são 2 modelos que estão em voga, né? Um modelo em que o Estado vai ser mais presente e um outro em que o Estado vai deixar as coisas andarem de forma mais livre, né? E nesse sentido, esse segundo modelo, o agricultor tem uma liberdade maior para definir os seus investimentos. Você comentou aí em relação a cenários de incertezas, o ambiente político traz essas questões de incerteza e a incerteza faz com que o agente produtor diminua os investimentos. Quando a gente fala em investimento, a gente está pensando em aumentar a produtividade. Então esse cenário aí, né, neste mês e no próximo, é um cenário mais em que os produtores estão colocando o pé no freio, né, justamente porque existem 2 cenários distintos,
Um é muito favorável ao crescimento da produção e o outro é muito favorável à regulação da produção. Interessante essa palavra que você usou, porque ela me dá a oportunidade de fazer uma pergunta a você, que é sobre regulação. Você está dizendo que um dos cenários, que seria, só para a gente deixar mais transparente para a nossa audiência, do atual governo, seria de menor intervenção do Estado no mercado, e o outro cenário da esquerda seria de mais intervenção. Aí você usou a palavra regulação. Assim como eu mencionei há pouco das viagens dessa semana, as viagens que fiz nas últimas semanas também me trouxeram alguns elementos como, muitas vezes eu fui perguntada se há risco de haver uma taxação das exportações do agro brasileiro. Vamos lembrar a nossa audiência que no plano de governo do candidato Lula, em algum momento apareceu a palavra regulação do mercado agrícola. Depois esse termo foi retirado e hoje a proposta que consta no site do TSE não tem o termo regulação. Isso levou a uma grande preocupação. Será que haverá algum tipo de regulação, como taxação de exportações, se o governo de esquerda assumir o comando do país? Qual é a sua opinião, José Eustáquio? Eu acho o seguinte, Kellen, se a gente observar as experiências que a gente tem aqui próximo do Brasil, nós observamos que governos mais tendentes à esquerda tiveram, sim, decisões políticas intervencionistas. Foi o caso da Argentina. Então, algumas pessoas dizem fazer taxação na exportação de carne, fazer taxação na exportação de soja, e eu acredito o seguinte, se você taxar o setor exportador, e principalmente aquele setor que move a economia, né, devo lembrar que o setor agropecuário, ele representa hoje 50% das exportações, 1/5 do emprego gerado no país e praticamente é um setor que alavanca toda a economia, né? Então, alguns dizem que o setor ele paga pouco tributos, isso não é verdade, né? Se você é um setor central dentro de uma cadeia produtiva, você alavanca a produção para frente e para trás. Então, se você faz uma isenção tributária, por exemplo, com relação à Lei Candir, né, que ela não é específica do setor agropecuário, mas ela se refere a bens primários ou semi-industrializados que são exportados, né? Então, essa isenção é justamente entendendo que esse setor é um setor-chave e ele gera um efeito de alavancamento na economia, gerando empregos, gerando renda e gerando crescimento. Se a gente observar as regiões que mais cresceram nos últimos anos, né, foram regiões ligadas ao desenvolvimento do setor agropecuário. Então eu vejo o seguinte, com muito ceticismo, né, uma política mais intervencionista pode sim gerar um efeito contrário no desenvolvimento econômico brasileiro que a gente vem observando. Muito bem, então colocado aqui alguns dados, até vou repeti-los para a nossa audiência, dados do IPEA trazidos pelo José Eustáquio, 50% da exportação do Brasil vem do agro, 1/5 do emprego do país e o agronegócio sendo uma alavanca para a economia, ou seja, taxar as exportações do agro poderia gerar um efeito colateral que seria ruim não só para o setor agropecuário, mas na sua opinião traria efeitos também para a economia do Brasil que poderia crescer menos? É uma conclusão correta ou não? Esta é uma conclusão correta, não é? Então, se eu tenho 1/3 do PIB gerado por esse setor, se você tiver qualquer política que venha a minimizar o desenvolvimento e o crescimento econômico desse setor, você vai impactar outras áreas, né? Então, por exemplo, setor de compra de máquinas e equipamentos vai ser impactado, setor de compra de defensivos, medicamentos farmacêuticos, né, voltados para a veterinária, isso tudo vai ter um impacto muito grande. E isso gera um efeito de cadeamento muito grande na economia. O que nós observamos no caso argentino foi um grande retrocesso quando você tem uma política protecionista mais elevada dentro do setor. E aí, Kelly, se a gente observar a história brasileira, a gente percebe que o setor ele se desenvolveu justamente porque o governo foi menos intervencionista, né? Então, muitos economistas criticam o seguinte, né? Ao longo da história, houve um protecionismo muito grande na indústria e a indústria não alavancou. Alguns colegas economistas também separam, né, o setor agropecuário e o setor industrial,
como sendo o setor industrial aquele setor que faz o desenvolvimento econômico na região ou no país. Quando a gente observa, e aí é uma análise minha, o setor agropecuário ele é umbilicalmente ligado a setores industriais e setor de serviço. Então, esse efeito de transbordamento, ele acontece, né? Então, a gente, nos estudos de economia, a gente fala na matriz de insumo-produto, né? O setor agropecuário é um setor muito importante e tem esse efeito irradiador de crescimento econômico na economia como um todo. Perfeito. Os números de emprego que a gente observa é que nos últimos 4, 5 anos, o setor vem aumentando a população ocupada, né? Então, há 4 anos atrás, a população ocupada estava em torno de 17 milhões de pessoas e hoje está aí em torno de 19, 20 milhões. A economia como um todo está gerando, né, um número que está sendo registrado, a economia está atingindo 100 milhões de pessoas empregadas. Ou seja, a economia vem em franca expansão e crescimento, e o agro está centrado nesse crescimento econômico. Muito bem, muito obrigada, José Eustáquio. Vou pedir para a nossa produção manter o José Eustáquio e o Wagner juntos aqui para a gente fazer essa segunda rodada do nosso painel, porque vocês já começaram com pontos fantásticos para a nossa audiência. O Wagner com uma análise macro do que a gente está vendo nessa perspectiva da reta final aqui para a eleição, e o José Eustáquio aprofundando com os elementos que mais importam para o agro brasileiro, destacando essa liberdade para decisão de investimentos e uma perspectiva de que é um setor que tem contribuído muito para a economia e que tende a continuar assim se tiver menos intervenções. Vamos avançar juntos? Wagner, a pergunta para você agora: qual deve ser a estratégia da campanha de Lula e de Bolsonaro nesta última semana? Há algum tema ou região do país que cada candidato vai focar mais, na sua opinião? Acho que trazendo aqui para a nossa realidade do agro, o Centro-Oeste é nítido que é praticamente todo Bolsonaro, e existe uma necessidade do presidente Lula buscar reduzir o impacto ali, do ex-presidente Lula. E aí é muito interessante ver os movimentos que são feitos, por exemplo, no sentido de trazer a ex-candidata Simone Tebet para buscar esse relacionamento no Mato Grosso do Sul, estado de onde ela também vem de uma família de produtores rurais, né? A necessidade de agregar nomes do agro, né? E que são bem recebidos perante o setor produtivo. E aí eu estou falando, por exemplo, do senador Carlos Fávero, estou falando do deputado Neri Geller, do grande empresário lá, o Carlos Ernesto Agostinho, o Tete, né, que é um dos maiores produtores de semente do Brasil. Enfim, tudo isso para trazer um pouco dessa credibilidade que está tão abalada. Eu acho que essa é uma estratégia que vem sendo trazida pela campanha do presidente Lula. Não sei o quanto dá tempo de remediar todo o impacto. Do lado do presidente Bolsonaro, eu acho que a necessidade de reduzir a rejeição continua muito grande, principalmente em relação às mulheres, reforçar a mensagem conservadora que deu certo no primeiro turno e que vem fazendo com que ele venha subindo nas pesquisas até aqui. Eu acho que uma semana é bastante tempo para a velocidade que as coisas estão acontecendo. Então, apesar de haver uma tendência de melhora dos números do presidente Bolsonaro, é uma campanha que continua completamente aberta, Kelly. Interessante. Eu vou aproveitar esse link aqui e trazer para a nossa audiência mais claramente o elemento que você colocou, que para alguns pode ser um elemento novo. Essa foi uma notícia que veio à tona nessa semana, de que Simone Tebet é uma das cotadas para assumir o Ministério da Agricultura em um eventual governo de Lula. Algumas fontes que consultei, Wagner, me disseram que no caso do Ministério da Agricultura sendo no governo Bolsonaro, o nome de Tereza Cristina ainda é o favorito. Mas eu lembro que ela, enquanto concorreu ao Senado, disse que não voltaria ao cargo de ministra da Agricultura e que tentaria fazer um bom trabalho no Senado. Para a gente aproveitar esses pontos que você trouxe, quais são os nomes que você tem para o Ministério da Agricultura neste momento, caso Bolsonaro vença ou caso Lula vença? É Simone mesmo para Lula? Eu tenho a impressão que não, Kellen. Apesar de ser um nome que sem dúvida agrega credibilidade para o ex-presidente Lula, eu acredito que provavelmente o nome da agricultura de um governo Lula sairia do Mato Grosso.
E aí a gente mencionou aquelas 3 pessoas, o Carlos Fávaro Neri e o Carlos Ernesto Agostinho Tete. É provável que, se não sair dali o nome, é provável que eles tenham uma grande força para indicar alguém. E um nome que a gente não mencionou aqui, mas eu acho que corre por fora, é o da ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu também, da ex-senadora Cátia Abreu, que também vem falando bastante em relação a esse protecionismo da União Europeia, em relação a essa agenda ambiental que precisa estar casada com o agro, enfim, é uma fala que se coaduna com que a campanha do ex-presidente Lula traz. No caso do Bolsonaro, aí eu sou bastante cético com a possibilidade da ministra Tereza voltar para o ministério. Como você disse, ela mesma já se manifestou no sentido de que prefere permanecer no Senado, né, inclusive com boas chances até para vir a ser presidente do Senado, né, já que o Senado ele ficou com uma cara muito pró-Bolsonaro agora, então existe sim a possibilidade de fazer um nome para a presidência da mesa ali. E, lógico, a gente não pode descartar, por exemplo, a permanência do ministro Marcos Monti, que, além de ser uma pessoa que conhece muito os temas mais técnicos do agro, também é extremamente bem relacionado politicamente. De qualquer forma, uma perspectiva que a gente tem em relação ao nome de Bolsonaro para a agricultura é, sim, uma escuta muito grande da Frente Parlamentar do Agronegócio, né, da FPA, que tem muita proximidade com o presidente e já foi bastante integrada ao governo, foi bastante ouvida o tempo todo, tanto que na primeira reunião da FPA depois da eleição foi exatamente com o ministro Marcos Monti, na semana passada, no dia 18, onde ele foi falar um pouquinho do PL de autocontrole. Enfim, para falar inicialmente dos nomes, eu acho que é por aí, mas eu acho que o Congresso também é muito importante. Se depois a gente tiver a oportunidade, tem muita pauta do agro ali que vai ser impactada por quem vem assumir o Ministério da Agricultura e também, logicamente, a presidência da República. Excelente, Wagner. Muito boas colocações e que estão também em linha com algumas das pesquisas que fiz nessa semana, ouvindo o setor agropecuário. Vou chamar para essa conversa o José Eustáquio. E, José Eustáquio, a gente gostaria de ouvir as suas colocações, pegando um gancho com o que o Wagner acabou de trazer, sobre a importância da figura de um ministro da Agricultura nesta nova era. Eu lembro como jornalista que, num passado não muito distante, o Ministério da Agricultura ele ficava lá para o segundo escalão. E no governo Bolsonaro eu tive a impressão de que ele subiu, veio para o primeiro escalão, ao lado de economia, ao lado de outros importantes ministérios. E aí a nossa audiência quer saber se um perfil que não for de um conhecedor do agro tomar conta dessa pauta, a gente pode ter algum efeito colateral nas políticas de crédito rural, de meio ambiente, de uso da terra, que passam, né, por essa pauta e pasta tão estratégica que o Ministério da Agricultura. Qual é a sua visão sobre a importância desse cargo e sobre os temas que são mais estratégicos a partir dessa nova era, Zé Eustáquio? Kellen, eu tenho uma posição bem particular, porque eu participei da equipe de transição em 2018 e eu também fiz parte do Ministério da Agricultura, inclusive trabalhando com a ministra Tereza Cristina e assessorando diretamente o atual ministro Marcos Montes. O que eu percebi é o seguinte, né? Eu fiquei no Ministério até 1 ano e meio atrás, e o que eu percebi no Ministério da Agricultura existem bons engenheiros agrônomos, mas que conhecem pouco de economia. E quando a gente olha no Ministério da Economia, existem bons economistas que conhecem pouco de economia rural. Então eu acho o seguinte, quem quer que ocupe a pasta do Ministério da Agricultura no futuro, ele tem que ter um foco muito claro na consolidação de uma equipe econômica dentro do Ministério da Agricultura. Porque se não acontece o seguinte, às vezes o Ministério da Agricultura demanda recursos ao Ministério da Economia, o Ministério da Economia, por não saber avaliar as políticas e pelo fato da bancada ruralista ser muito forte, ele tende a aceitar a maioria dessas demandas e não necessariamente a incorporação de mais recursos nas políticas seria o melhor para a sociedade. Tá? Vou dar um exemplo. Na questão da política de seguro rural, muito se fala, tem que aumentar os recursos para a política de seguro.
Mas na prática, a gente tem poucas empresas, são poucos agricultores que utilizam disso para poucos cultivos. Será que essa política deve ser de fato custeada pela sociedade? Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que ter. O que acontece? Nós não temos capacidade de avaliação das principais políticas públicas. E se a gente não avalia, a gente não tem noção se a política está surtindo efeito ou não. Por exemplo, aqui no IPEA, nós fizemos um estudo, de avaliação de impacto do crédito rural. E nós chegamos à conclusão de que a política de crédito tem um efeito positivo. E o interessante, quando a gente observa em termos regionais, a política teve um efeito muito maior nas regiões Sul e Sudeste e muito menor em regiões como o Nordeste e o Norte do país. Lembrando, o Nordeste é a região que concentra, por exemplo, 60% da extrema pobreza. Então, nesse ponto, é preciso fazer uma reavaliação muito criteriosa para dotar o Ministério da Agricultura de capacidade de avaliação das políticas e, a partir daí, fazer as demandas de maior ou não recursos junto ao Ministério da Economia. Tá certo, gente. Olha, o tempo aqui com vocês voou. Eu vou pedir, então, para essa última rodada, colocar as considerações finais. O José Eustáquio acabou de falar sobre um elemento que é muito caro para a nossa audiência, que é crédito rural. Inclusive, algumas informações apontam, sobre o destino do recurso do Plano Safra, de onde sai esse recurso. A gente vai ter que voltar a conversar sobre tudo isso, mas eu quero passar para vocês 30 segundinhos ou 1 minuto de consideração final. E, Wagner, você pedia para trazer uns elementos sobre Congresso. Então fica aqui a oportunidade para sua consideração final, um alerta para a nossa audiência na Jovem Pan News. A palavra é sua. Obrigado, Kelly. O Congresso ganhou muita força nos últimos anos e a gente tem projetos que são muito importantes para o agro, que estão sendo negociados, estão sendo discutidos agora. E aí eu estou falando do marco legal dos pesticidas, eu estou falando de regularização fundiária, autocontrole, bioinsumos. Tudo isso está sendo discutido dentro da Câmara e do Senado Federal. Evidentemente que quem assume a presidência da República dá o tom de como vai ser a tramitação desses assuntos dentro do Congresso, mas é muito importante que a nossa audiência que está aqui, o agricultor, ele preste atenção no que está acontecendo no Congresso e tente influir no que está acontecendo dentro do Congresso, porque vai afetar diretamente o dia a dia dele mais cedo ou mais tarde. É isso, cara. Muito obrigada, Wagner Parente, CEO da consultoria BMJ. Uma satisfação ouvi-lo. Volte sempre à Jovem Pan News e ao Hora H do Agro. Muito obrigado. Merece. José Eustáquio, o que mais importa para o agro? Sua consideração final nesses 30 segundinhos para a nossa audiência ficar super bem informada. Joia, eu acho o seguinte, é um setor extremamente importante. A questão da sustentabilidade, ela vai ser a tônica daqui para frente e eu acho que a gente tem que bater em 2 pontos. Primeiro, a gente fez um estudo aqui, nós mostramos o efeito poupa-floresta. De 1990 até hoje, nós economizamos 43% do território com o uso de tecnologias. Isso é algo em torno de 366 milhões de hectares. E o outro ponto é o seguinte, se a gente compara 1990 com o ano atual, em 1990, 1 tonelada de CO2 equivalente, a gente conseguia produzir 243 toneladas de alimento. E hoje, com a mesma tonelada de CO2 equivalente, a gente produz o triplo de alimentos. Então, eu acho que o Brasil é muito criticado na questão ambiental, mas nós também somos uma grande referência. E isso tem que ser o norte daqui para frente para valorizar a produção agropecuária brasileira. Que assim seja. José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, coordenador de estudos de política agropecuária do IPEA. Muito obrigada pela sua presença. Foi uma satisfação recebê-lo. Volte sempre. Satisfação foi minha, viu, Kelly? Obrigado. Obrigada a você. Até a próxima. A aquisição de fertilizantes para a segunda safra de milho no Brasil
está atrasada. Isso foi o que revelou a Agrinvest Commodities nesta semana. Segundo a empresa, os produtores rurais brasileiros compraram cerca de 65% dos adubos, antes 74% na média dos últimos 5 anos. Mato Grosso aparece como o estado que até o momento mais fechou negócios para adubos, com 85% do fertilizante já negociado, mas ainda atrasado. E os agricultores brasileiros também estão atrasados com a comercialização da nova safra de soja e milho. A consultoria AG Rural Commodities revela que até setembro, 17% da produção da soja 22-23 do Brasil tinha sido vendida antecipadamente, ante 31% na média dos últimos 5 anos. No caso do milho, segundo a safra, agricultores do Centro-Sul venderam 9% até o momento, contra 17% no mesmo período do ano anterior. Diante da alta dos custos, os produtores rurais têm expectativas de que os grãos possam subir mais. E isso também favorece o atraso na comercialização. Alguns agricultores também relataram incertezas com as eleições e preferiram aguardar o resultado do segundo turno para a tomada de novas decisões de venda. E é sobre este e outros temas que a gente vai tratar agora com os nossos convidados. Vamos receber então Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest Commodities. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, muito obrigado a toda a audiência. Prazer imenso falar com você e também com a Dani. Muito obrigada a você e a você, Dani. Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural Commodities. Seja muito bem-vinda à Jovem Pan News. Obrigada, Kellen. Olá, Kellen, Jefferson, a todos que estão nos assistindo. Obrigada e vamos começar. A gente está analisando aqui o efeito da eleição na tomada de decisões de agricultores e também outros efeitos que acabaram gerando um atraso aí na decisão. Por exemplo, Jefferson, para você, esse atraso na compra de adubo para a safra de milho do ano que vem, quais são as razões que explicam o dado que você mostrou aí na Agrinvest com vendas atrasadas até o momento? Primeiro, Kellen, nós tivemos um preço muito alto no primeiro semestre desse ano, o que desincentivou o produtor a comprar o seu adubo antecipado no primeiro semestre. E agora nós vemos um movimento oposto, que é um movimento de queda no preço. Ou seja, no primeiro semestre o preço estava muito alto, desincentivava o produtor, e agora tem um movimento de queda no preço. Isso também desincentiva o produtor, porque toda semana ele recebe um preço mais barato do que ele tinha na semana anterior. E ele fala assim, então eu vou encontrar um momento melhor na próxima semana. Consequentemente, ele retarda um pouco as suas compras para o Safrinha 2023, e por isso que nós temos hoje 9% dos produtores brasileiros atrasados em relação à nossa média dos últimos 5 anos. Agora eu quero pontuar uma coisa bastante importante, Kellen, que eu estou sentindo no mercado do MT. Se de um lado o milho Safrinha está atrasado, eu estou vendo um avanço para a soja 23, 24. Os produtores do Mato Grosso tomando suas posições já para uma safra bastante futura. Isso por quê? Isso porque a relação de troca melhorou muito e hoje, pela conversa que eu tenho com os produtores, é que a relação histórica deles atingiu, sobretudo para um super simples, por exemplo. Hoje eles têm uma mesma relação que eles tinham em anos anteriores e isso acaba incentivando o produtor a tomar uma antecipação na sua compra, no caso para 23, 24. Agora, no milho, essa relação de troca também melhorou nos últimos meses, não melhorou? Com o preço do fertilizante caindo e o milho mantendo algum patamar, ajudando a melhorar essa relação de troca, ou eu estou enganada, Jefferson? Sem dúvida, melhorou e melhorou muito, Kellen. Nós vimos essa melhora, só que é o seguinte, se nós pensarmos no Brasil, os produtores que compraram para a soja antecipado são aqueles mesmos produtores que estão comprando agora para a soja também 23, 24 antecipado. Então essa compra do milho Safrinha que está atrasada são produtores ainda que tem um pouco de soja, às vezes, para comprar também. Então, é muito da característica do mercado. O Mato Grosso, de modo geral, ele está um passo à frente das demais regiões, tanto para a soja como para o milho. Você percebe, por exemplo, que nós temos 85% já adquirido no estado do Mato Grosso, enquanto o Paraná, eu tenho 65%. Mato Grosso do Sul, nessa faixa de 65% também. Então, os produtores em outras regiões estão atrasados, e alguns produtores no MT também, mas nós já vemos esse movimento de antecipação para a safra futura, a safra 23, 24. Isso é muito importante para nós acompanharmos aqui para frente. Muito bem. A gente está aqui falando que a compra de fertilizante do Safrinha está atrasada. Você falou que a compra de fertilizantes para a safra 23, 24 de soja está avançando. A minha última pergunta para a gente encerrar esse bloco com você é se os fertilizantes, agora as compras devem ganhar mais ritmo de agora em diante, Jefferson? O que você está prevendo?
Eu estou prevendo que sim, Kelly. Sobretudo esse remanescente que nós temos do milho safrinha. Eu espero que com o fim da semeadura da soja, nós vamos ver aí uma movimentação maior no estado do Paraná. Até mesmo os produtores que não compraram ainda no Mato Grosso, eles vão tomar suas posições. E uma última coisa muito importante para definir essa demanda do safrinha, a janela de semeadura da soja. Vai ser crucial para o produtor, quem sabe, tomar uma posição maior para o seu safrinha 2023. Muito bem, Jefferson, a gente volta com você já. Vou chamar para essa conversa junto a mim e o Jefferson, a Daniele Siqueira, que vai explicar para a gente por que a comercialização de grãos também está abaixo da média. Quando a gente olha os dados da soja, tem um atraso, né, Dani? Quando a gente olha a questão do milho, também está mais lenta do que estava há um ano. Conta pra gente o que está explicando. A eleição é um fator que leva ao adiamento dessa decisão, mas tem outros fatores que se somam? Kelly, eu acho que a eleição é um fator agora, em outubro principalmente, mas não é o principal fator, porque essa comercialização mais lenta, tanto da soja 22-23 como da safrinha de milho 2023, ela vem já muito lenta há muitos meses. O que acontece? Primeiro, o custo de produção muito alto da safra 22-23, que faz com que o produtor queira um preço mais alto para conseguir uma rentabilidade melhor. Em segundo lugar, porque os preços da soja caíram, embora eles ainda estejam em patamares que são historicamente elevados, em reais e em dólares também, os preços não são mais aqueles que nós vimos no primeiro semestre de 2022, seja no mercado disponível, seja para entrega futura. E o produtor, claro, que deixou de vender naqueles preços e sempre fica receoso de querer vender no preço atual, porque ele gostaria, obviamente, de vender pelo melhor preço possível. Então, isso faz com que ele segure as vendas. E a outra questão é que, nos últimos anos, o produtor que esperou para vender, que não fez venda antecipada e preferiu vender na boca da safra, ele acabou se dando bem porque os preços subiram na boca da safra. Só que foram anos muito fora da curva, foram anos anormais, com vários fatores muito diferentes, como pandemia de coronavírus, por exemplo, como guerra na Ucrânia. Então, tudo isso fez com que os preços saíssem do normal e nós acabamos tendo preços mais altos na boca da safra. Isso não é normal e não temos nenhuma garantia de que isso vá se repetir em 2023. Então, o produtor tem que ficar um pouco atento, porque pode ter uma pressão de preço no começo do ano que vem, especialmente se a safra da América do Sul vier cheia. Muito bem colocado os fatores por você, que o que aconteceu na última safra não necessariamente vai se repetir nesta, mas eu tenho observado muitos agricultores com essa memória de curto prazo, até porque o gosto ficou muito amargo na boca de quem tinha feito algum tipo de negociação prévia e depois entregou o produto com um preço bem mais baixo, né, Dani? A pergunta que eu faço para você é, você acredita que passando a eleição, mesmo que esse agora não seja o fator mais preponderante, mas é um fator de curto prazo, pós-eleição, vendas vão avançar na sua avaliação? Eventualmente o câmbio pode trazer alguma surpresa e tem muita gente contando com isso, na sua opinião? O produtor ele tem comercializado em bom ritmo a safra disponível, tanto a safra 21-22 de soja como a safrinha 22, elas tiveram um ritmo de comercialização bastante firme nos últimos 2 a 3 meses. Então o produtor está concentrado no mercado disponível nesse momento e está vendendo mesmo que não seja por aqueles preços tão altos como os vistos lá atrás. Para 22-23, a gente acredita que ele deva começar a vender com mais força, sim, depois da eleição, e especialmente se a gente tiver alguns momentos de preço mais alto puxados pelo câmbio, o que pode acontecer por questões domésticas, claro, né, dependendo do resultado da eleição, mas também por questões de macroeconomia e financiarização do mercado, que vem do mercado internacional. A gente vive um momento de transição de inflação para aumentos de juros com uma economia provavelmente mais desacelerada ou até em recessão, e isso faz com que haja aversão ao risco. Então, o dólar tende a continuar subindo no mercado internacional, mesmo que aqui no Brasil aconteçam outros fatores que puxem para o outro lado. Então, sim, a gente vê uma tendência de câmbio ajudando sim, os preços em reais, mas existem outros fatores, especialmente a safra da América do Sul, que se vier cheia, vai ser quase 40 milhões de toneladas superior à safra passada, né? Porque não teríamos quebra no Brasil, não teríamos quebra no Paraguai, a Argentina talvez fosse melhor, isso se o clima colaborar, logicamente. Então existe esse risco e o produtor precisa ficar atento.
Aqui a gente tem dito para os nossos clientes da G-Rural, toda vez que o preço subir um pouco, seja com base em Chicago, seja com base no câmbio, é bom vender um pouco mais e avançar nessa comercialização antecipada. Muito bem, muito obrigada, Dani. Quero agradecer a Dani e o Jefferson por essa rodada inicial. Peço que vocês aguardem, porque a gente vai incluir agora um outro tema na nossa análise. Eu volto com vocês já já. E esse tema é a guerra na Ucrânia. Completa agora quase 8 meses e continua no radar do agronegócio, já que a Rússia intensificou pela segunda semana consecutiva ataques que tiveram como alvo a capital da Ucrânia, Kiev, e pontos de infraestrutura elétrica. Cerca de 30% das usinas de energia do país foram destruídas, o que tem provocado apagões em massa. A situação evidencia a continuidade do confronto e a falta de sinais de um fim breve para esta guerra. Guerra que, inclusive, tem efeitos no mercado do agro. A gente vai tratar de um desses efeitos, porque a guerra também impactou os preços de energia ao redor do mundo. Para tentar conter essa escalada do gás natural, a Comissão Europeia apresentou nesta semana um plano para reduzir os impactos da disparada de preços. Como resultado, o preço do gás chegou a cair até 12% na Europa durante o pregão da terça-feira. E é justamente sobre esses fatores, guerra na Ucrânia, impacto no mercado de energia, formação de preço de commodities, que a gente trata a partir de agora com os nossos convidados Jefferson e Dani. Jefferson, para você a pergunta é sobre fertilizante. Nós sabemos que muitas indústrias europeias reduziram ou até paralisaram a produção de fertilizante nitrogenado devido à alta do custo do gás natural. Esse plano, agora apresentado pela Comissão Europeia, gera uma possibilidade das indústrias de adubos voltarem a produzir mais lá dentro da Europa? E que efeito isso traz para o preço de nitrogenado no futuro, no mercado global e aqui para o brasileiro, hein? Olha, Kelly, nós já estamos vendo isso, as empresas europeias sinalizando uma volta da produção. Na semana passada eu tive a Azoty, que é um grupo polonês que diz que vai voltar a produzir, isso já está certo, foi um comunicado oficial, e agora eu tenho uma margem já positiva para as empresas que atuam na região, ou seja, no bloco europeu, coisa que eu não tinha no mês de agosto. A margem era extremamente negativa e por isso que a produção de amônia chegou a ser cortada em 70%. Agora alguns rumores já apontam aí que uma parte dessa produção ela voltou e hoje a Europa estaria com 35% a 40% da produção de amônia cortada. Não é uma informação oficial ainda, mas é uma estimativa que nós temos no mercado. É claro que se as empresas tiverem uma margem positiva, você está incentivando elas a retomarem a produção. E, consequentemente, eu tiro todo aquele aperto que nós conversávamos no mês passado da falta de fertilizantes naquela região em específico. Fertilizantes nitrogenados na Europa. Eu não estou dizendo que vai faltar no mundo, é claro, porque nós temos outras regiões que produzem muito, mas eu causo uma disfunção no quadro de oferta e demanda. Eu tenho regiões que param de produzir e que são tradicionalmente produtoras e são obrigadas a importar, e outras que possuem aí uma capacidade produtiva e estão produzindo muito. Por quê, Kelly? Porque a margem é muito boa. Se de um lado você tinha uma margem negativa na Europa, do outro lado no Oriente Médio, nos Estados Unidos, nos países do norte da África, a sua margem de produção era muito boa. E, consequentemente, se você tem capacidade de aumentar a produção, você vai aumentar. Hoje, o mercado de nitrogenados ele está tendendo para baixo, Kelly. É isso que eu estou sentindo aqui no Brasil e lá fora também. Alguns dados estão mostrando isso para nós. Um dos dados é a produção europeia e outro é o leilão da Índia, que nós tivemos a divulgação hoje, inclusive. Muito bem, então o efeito colateral desse plano lá da Europa, mesmo com a continuidade da guerra, você vê um efeito de oferta mais abundante na Europa, que acaba tirando uma pressão do mercado global e que gera um efeito colateral de alívio na formação de preço do nitrogenado ao agricultor brasileiro, que nos próximos meses pode conseguir pagar mais barato pelo fertilizante. A pergunta que eu faço é, quem ainda não tomou decisão, está certo em esperar, porque na visão da Agriinvest o preço do nitrogenado vai cair mais? Olha, essa é uma pergunta de ouro hoje. É uma dificuldade muito grande que nós temos, porque a qualquer momento esse cenário pode mudar e nós já tivemos experiências com isso. A guerra ela não acabou ainda. Nesse primeiro momento, eu digo, o cenário está favorável, está melhor do que estava lá no final de agosto, quando nós conversávamos. Eu, naquela época, pensava que o colapso ele poderia acontecer agora nos meses de inverno. Entretanto, essa queda no gás natural
está possibilitando que as empresas retomem a produção na Europa e, consequentemente, eu vejo uma tranquilidade no quadro de oferta global de nitrogenados. Entretanto, eu tenho uma demanda muito importante ainda pela frente, uma demanda brasileira, uma demanda americana, uma demanda asiática impulsionada pelos indianos. Então, o mercado de nitrogenados, ele continua incerto. O produtor precisa aproveitar as oportunidades que a ele são dadas. Nós temos hoje algumas empresas mais atrativas no mercado, uma relação de troca mais favorável. Então, aquela receita de bolo que nós tínhamos no passado, pode comprar que vai ficar tranquilo, ela não existe mais. O cenário muda muito rápido e o produtor precisa aproveitar as oportunidades, como a Dani mesmo falou. Se às vezes o preço sobe um pouco, ele faz a sua venda do milho e toma a sua posição no nitrogênio, trava a sua relação de troca. Muito bem, para a nossa audiência da Jovem Pan News, a gente está falando aqui sobre custo de produção, elementos que fazem o dia a dia do agricultor na produção de soja, de milho, que vão gerar a nossa proteína também, alimentar os nossos animais e chegar na mesa do consumidor. Uma outra ponta que essa guerra impacta demais é na formação do preço das commodities, como soja e milho no mercado internacional, que acabam impactando os preços praticados aqui no mercado doméstico. E a pergunta é para você, Dani. A gente acabou de ver que a guerra entre Rússia e Ucrânia não dá sinais de um término muito em breve. E a pergunta que a gente quer é, será que o acordo do Mar Negro, que possibilitou a exportação de grãos naquela rota, vai ser renovado em novembro? Porque ele tem uma duração de 120 dias, está próximo de expirar. Se ele for renovado, o que acontece para os preços aos agricultores do Brasil? E se ele não for, o que acontece? O que a gente tem visto, Kellen, é que a Ucrânia, mesmo com todas as dificuldades, especialmente depois que o corredor começou a funcionar, ela tem conseguido exportar milho. Ela terminou a temporada 21-22, que na Ucrânia termina no dia 30 de setembro, com exportação de 27 milhões de toneladas de milho, que foi mais do que na temporada anterior, quando eles tiveram uma quebra de safra, e foi parecido com 2 anos atrás. Então, a exportação de milho da Ucrânia, ela foi boa, e isso impede que o Brasil provavelmente faça um recorde de exportação de milho nessa temporada 21-22. A gente trabalha com exportação entre 37 e 39 milhões de toneladas e não com os 41 que fizemos alguns anos atrás, porque a Ucrânia ainda está no mercado, apesar de tudo. Caso o corredor se feche, agora no começo de novembro, claro que eles ficam com mais dificuldades e isso abre um pouco mais de espaço para o Brasil exportar mais. Pode ser que a gente veja os prêmios de exportação aumentarem aqui nos portos brasileiros para que os importadores consigam originar mais milho no Brasil e isso elevaria as nossas exportações. Caso o corredor continue, aí, claro, a gente tem essa concorrência da Ucrânia. O que é importante colocar aqui, Kelly, independente da Ucrânia continuar com o corredor ou não, é que os preços do milho em dólares, eles estão muito altos. Eles estão em torno de $7 por bushel em Chicago, que é um dos maiores patamares da história. Para os importadores, no momento que ainda é muito baseado em inflação, mundo afora, esse milho está caro. O milho está relativamente barato, digamos assim, em reais para o produtor do Brasil, que estava acostumado com um preço de R$100 por saco e agora não está mais. Mas em dólares o preço é alto, então os importadores eles têm resistência a comprar muito milho porque eles estão no momento de contenção de despesas, eles estão reduzindo a demanda. Por isso, a gente tem que ficar atento também, não só aos concorrentes, aí como a Ucrânia, mas à importação, a essa capacidade de compra, principalmente dos europeus. Que ótimo. Você falou sobre importação, capacidade de compra, você falou dos europeus, eu vou te perguntar sobre os chineses e demanda chinesa, mas já eu me despeço rapidamente da Dani e do Jefferson para a gente começar uma nova rodada. Então eu volto com vocês. Que agora a gente vai dar início à próxima rodada, que é justamente sobre China, porque um outro destaque dessa semana foi a realização do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. O evento, que ocorre de 5 em 5 anos. Durante a reunião, o presidente da China, Xi Jinping, elogiou a política de Covid-0 no país, sinalizando que ele deve continuar com a estratégia. Vale lembrar que a implantação de lockdowns por lá é apontada como um dos motivos da desaceleração econômica chinesa. Nesta semana, o governo da China também adiou a publicação de dados econômicos que saíram na terça-feira. Volto para os nossos painelistas e eu vou já fazer a pergunta a você, Dani, porque o link estava muito bom e eu não gostaria de perder. E aí, Jefferson, eu incluo você nessa rodada já. Você falava sobre riscos de desaceleração de demanda por causa de uma recessão na Europa. E a gente tem observado o comportamento da China e quer entender. A desaceleração da economia da China pode reduzir a demanda por soja do Brasil? O que você tem observado? Porque as compras do país asiático têm recuado recentemente?
Sim, em 2022 a China importou menos soja, a temporada 21-22, que também terminou por lá no dia 30 de setembro, a China importou 90 milhões de toneladas de soja, 10 milhões a menos do que havia importado na temporada anterior. Isso tem a ver com uma questão da indústria suína, que estava com margens negativas, então houve uma demanda menor por farelo de soja, e tem a ver também com a demanda menor por carnes no mercado chinês. A China passa, sim, por um momento bastante delicado em sua economia, não só por questões financeiras ou econômicas, mas também pelos lockdowns. Essa estratégia chinesa de Covid-0 é bastante estranha, até talvez seja uma tentativa de demonstração de poder do governo, mais do que exatamente de um controle da doença, que a gente viu que o lockdown muitas vezes não funciona muito. Então isso tem sim pressionado. A China tem a expectativa de importar 98 milhões de toneladas de soja na temporada 22-23, então é um aumento de 8 milhões em relação à temporada anterior, mas mesmo assim não é um aumento tão grande. Eu falava agora há pouco que a América do Sul pode ter um aumento de 40 milhões de toneladas na produção de soja na temporada 22-23, essa demanda 8 milhões de toneladas maior da China não é suficiente. Então, para a gente não ter soja sobrando aqui na mão, caso tenhamos safra cheia no ano que vem, a China vai ter que importar mais. No caso do milho, eles não têm necessariamente que importar milho. Eles têm um quadro de oferta e demanda relativamente folgado, tiveram uma safra boa, apesar de alguns problemas climáticos, mas devem importar do Brasil, sim, a partir, se não já de 2022, certamente de 2023. Não acredito que serão grandes volumes, até porque o milho também passa pelas mesmas questões que a demanda da soja passa, mas os chineses devem sim comprar do Brasil, reduzindo as suas compras na Ucrânia e nos Estados Unidos. Excelente ponto, só não posso deixar essa bola quicando. Eu ouvi de um profissional de uma grande empresa de alimentos no mundo que a expectativa dele era algo ao redor de 10 milhões de toneladas de envio de milho do Brasil para a China já em 2023. Eu gostaria de saber se o seu número é menor do que esse em termos de volume e qual o efeito colateral na formação de preços do milho a partir da nova era em que a China passa a comprar grão do Brasil. Dani? Nós não temos um volume específico já de estimativa de quanto a China poderia importar. A expectativa é que a China importe, no total, 18 milhões de toneladas de milho na temporada 22-23, de todas as origens. Então, tem Estados Unidos, tem Ucrânia aí também. O que acontece é que, embora o milho da Ucrânia ele esteja mais barato nesse momento, porque, afinal, existe um risco para ir buscar esse milho e os ucranianos jogam o preço para baixo, o que tem acontecido é que os chineses têm mostrado um certo receio de comprar esse milho ucraniano devido aí à própria dificuldade de recebimento, dificuldade logística e tal. Então, pode sim vir uma demanda maior para o Brasil. Se é 18 milhões, não diria que 10 milhões são impossíveis, não, porque ficaria isso dividido praticamente entre Estados Unidos e Brasil, um pouco para a Ucrânia ainda, claro que eles continuam comprando, então 10 milhões não me parece ser exagerado. Isso é altista para preço de milho no mercado doméstico em 23? É altista, com certeza é altista e, claro, a gente não vai ver ainda a China como o grande importador de milho, como é no caso da soja, mas com o tempo, certamente isso deve acontecer e, claro, é bom para os nossos preços. Muito obrigada, Dani. Jefferson, volte para cá para a conversa conosco. Diga para a gente como é que está a situação de abastecimento de fertilizante para o Brasil vindo da China. A China é um parceiro importante do Brasil também nesta área de suprimentos. Você tem alguma preocupação adicional com a política de Covid-0, com os lockdowns? Conta para a gente. Olha, Kelly, eu já tive muito mais em relação à China do que eu tenho agora. No passado, ela passou por uma dificuldade muito grande, ela reduziu muito as exportações, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro no final do ano. E agora nós vemos uma retomada da China no mercado internacional, com fosfatados, nitrogenados e etc. Esse ano, inclusive, nós tivemos um ensaio de crise hídrica lá também, que acabou prejudicando, elevou o preço de algumas matérias-primas, mas foi resolvido e hoje eu não vejo um grande problema em relação à China, como eu via no ano passado. Hoje eu estou mais tranquilo, até no Brasil, Kelly, a nossa oferta de fertilizantes hoje ela é bastante robusta, então todo aquele problema que nós tínhamos no primeiro semestre, aquelas dúvidas e incertezas, hoje nós podemos dizer que o Brasil está muito bem garantido com insumos. Muito bem, que bom terminar essa conversa assim. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest Commodities, volte sempre à Jovem Pan News e ao Hora H do Agro, é muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês. Da mesma forma, Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural Commodities, volte sempre, você também é muito bem-vinda, Dani.
Muito obrigada, Kellen. Bom conversar com você e com o Jefferson, e até a próxima. Até a próxima. E o setor agropecuário da Nova Zelândia foi às ruas nesta semana para protestar contra uma proposta do governo que pretende cobrar uma taxa pelas emissões de gases de animais nas fazendas, tema que tratamos aqui no Hora H do Agro da semana passada. Agricultores e pecuaristas fizeram um tratoraço por cidades e vilas do país. Eles também carregavam faixas dizendo que sem agricultor não há comida e que o setor agro seria o primeiro a ser taxado e depois o consumidor. O governo da Nova Zelândia colocou o tema em consulta pública e, se ela for aprovada, será a primeira taxação sobre gases emitidos por animais de dentro de fazenda no mundo todo. E agora a gente vai para um recadinho para você. Vamos ver? As daninhas no pasto concorrem com as forrageiras por água, luz e nutrientes, diminuindo a qualidade do alimento. E não para por aí, elas também afastam os animais, fazendo com que haja superlotação em outras áreas. Além disto, os pastos também sofrem com a cigarrinha. Essa praga injeta toxinas e causa a queima do pasto, também prejudicando a qualidade da alimentação. E é por isso que a Yara reuniu toda a sua expertise no desenvolvimento de defensivos, que já é reconhecida no mercado, para desenvolver soluções para pastagem. E é a tecnologia japonesa de ponta à disposição do pecuarista. O extenso portfólio da Yara é composto por herbicidas, inseticidas, tratamento de sementes e até óleo para potencializar a ação dos defensivos. Quer saber mais? Então acesse yara.com.br ou aponte a câmera do celular que aparece na sua tela e abra a porteira para a tecnologia Yara entrar e o seu rebanho aumentar. Muito bem, vamos em frente. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais pela companhia, pela audiência. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento